Então a gente não... E depois o Brasil atravessou de fase, aí já começou a mudar. Foi lá que você quase foi preso. Foi na Rússia, foi em na Moscou. E como é que Quase foi? fui preso, não, eu fui preso. Você foi preso. É, fiquei detido por algumas horas. E como é que foi a experiência de estar detido em um país que não fala a sua língua e não tem nem o mesmo alfabeto? Não, e os caras não falam inglês, né? Eles Nem não para falam me inglês. salvar. Eles se recusam. Os mais jovens russos falam inglês, mas de 30 anos para cima os caras odeiam os Estados Unidos, etc. Tal. E não falam. Cara, o César Dantas é um amigo que tinha uma loja de roupas masculinas. Uhum. E ele falou, cara, se eu der uma camiseta com o logo da minha loja, você faz algumas fotos em frente aos estádios para mim? Porque eu quero colocar no meu Instagram. Eu falei, mano, me dá a camiseta aí, meu, você é brother. Eu fui com a tal camiseta e o símbolo da camiseta era uma águia. A loja dele tinha uma águia estilizada. Meu Deus. Um belo dia, Malditado. peguei essa camiseta e fui pro Luznik. Ver um jogo e aí tava frio, o soldadinho lá, clarinho do olho azul, mandou levantar a blusa. Cara, quando eu levantei a blusa, esse cara começou a gritar, meu. E aí já começou a juntar 1, 2, 3, 4 soldados, 5 soldados russos. Começou a gritar comigo, apontava para mim a camiseta e gritando. Já me puxaram pelo braço e já me levaram para uma sala de talvez 12 metros quadrados. E aí já não cabia mais gente, porque começou a chegar muito soldado russo. E gritando, não me agrediram, mas eram uns empurrões, uns apertões no braço. Sim. Cara, eles não falavam, eu falava em francês, que era jornalista, porque eu falo francês, falava em espanhol, falava... Cara, Tentou, hein? não, Esforçou. só gritavam comigo. Até que um deles teve a lucidez de chamar alguém que falava espanhol, uma garota, uma menina, e ela veio, perguntou o que eu era. Eu falei, eu sou jornalista do Brasil, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, eu estou muito assustado. E meu computador, eu já não sabia onde estava, tampouco a máquina fotográfica. E aí ela me disse que eu tinha sido detido porque eu estava com uma camiseta com uma águia. A águia é símbolo da Albânia e de Kosovo, que estavam afirmando que fariam atentado terrorista durante a Copa do Mundo. Kosovo e Albânia, inimigos da Rússia. Então eu fui detido porque para eles estava eu fazendo uma apologia, não é, à Albânia ou a Kosovo, e por isso eu fiquei detido. E ali eu fiquei umas 6 horas detidos até que me liberassem. Você ficou com medo de morrer? Porra, na Rússia, você some. Uhum. Lembra aquela garota do Greenpeace que fez uma gracinha, ficou detida lá quase um ano? Cara, a Rússia é extremamente ditatorial. Você não pode fazer nada. O seu telefone é ouvido, sua internet é seguida. E eu fiquei com muito medo. Eu fiquei Eles realmente chegaram com a te muito medo. agredir, alguma coisa Não, assim? mas uns apertões no braço, uns máximo. empurrões, no máximo. Não te roubaram Mas nada? não me agrediram, não me roubaram. E aí eu fiquei detido por 6 horas e toda vez que eu ia no estádio Luznik, eu precisava... Aí me devolveram meu notebook, deve ter aberto, visto. Mas o que eles falaram na hora de te soltar? Eles pediram desculpa? Não, imagina, Não? imagina. Tipo, vai embora, né? E aí toda vez que tinha um jogo em Luznik, eu ia e eles pediam para ligar o computador. Toda vez eu abria o meu notebook, eu ligava a máquina fotográfica, fazia eu bater uma foto, aí via se a foto estava batida. Ali no estádio Luznik eu já não tinha mais sossego, Entendi. né? Você ficou carimbado. Fiquei carimbado. Nossa. E até a decisão da Copa, porque eu vi a Copa. A final da Copa eu fiz. Entendeu? Tem até uma narração minha no meu Instagram Aham. do momento em que a França é campeã sobre a Croácia. Então, até esse dia eu tive problema. Só. Mas em outros estádios, em Rostov-on-Don eu não tive. Em São Petersburgo eu fui 2 vezes, eu não tive. Em Leningrado também. Então, mas, cara, eu fiquei assustado. Dizer aqui que eu tava corajoso, mentira. Eu tava Tá sozinho cagando do na outro lado calça, do é mundo, verdade. né, cara? Porra, meu, e os caras não têm, os caras não falam inglês, eles não aceitam nada. Isso que é o pior, você não consegue argumentar. você Nada, não consegue né? justificar nada, né? Olha, eu fiquei num hostel com um garoto siberiano que fazia medicina. Nossa. E olha só o medo que eles têm da Rússia. Ele falava comigo, a gente falava um pouquinho em inglês ali, que eu não sou bom, usei o tradutor de celular, e eu falei para ele assim, perguntei uma hora, por que você fala tão baixo, né? Por que você não fica no celular, né? Ele era jovem e ele não ficava no celular à noite, ele dormia. E aí um dia, no café da manhã, por que você não... Tava só eu e ele, mais ninguém.
ele encostou no meu ouvido e falou: nós somos vigiados o tempo todo na Rússia. Caraca, você viver com esse medo constante O cara era da Sibéria. em observação deve ser É. um medo que não acaba, né? Ah, tá louco. Pra eles, não. Alguns Realmente dos seus complicado. colegas também teve um problema parecido com você? Não, que eu saiba, não. Você saiba não. Que eu saiba. Não, teve reprimendas, assim, tipo. Mas os caras também avançam o sinal. Aham. Cara, você vê um Cristiano Ronaldo, você quer fazer Claro. uma selfie com ele. Os caras vêm paulada. Você vê um Haaland pertinho de você ali no treino, você quer fazer uma foto. Aí os caras são meio duros, mas. Isso foi em 2018, muito 2018. antes da guerra com a Ucrânia, que hoje deve É. estar muito pior pra eles Então, lá, né? mas na ida. Porque quando você é credenciado pela FIFA, você não paga trem, você não paga ônibus é? interestadual e Legal. você não paga ônibus urbano e É você só não apresentar paga metrô. credencial. Você tem cartões Entendi. de leitura, não é? Então você não paga metrô, você não paga ônibus que circula na cidade, não paga ônibus interestadual e não paga trem. Uhum. Você tem que se credenciar para ir de trem, não é? Entrar e subir. Avião não tem jeito, avião eles não pagam. Então você circula gratuitamente com a sua credencial da FIFA. Entendi.